Glória a Jesus. Queridos, paz seja convosco. Amém. Por gentileza, Mateus, capítulo de número 8. Verso de número 23. Vamos ler dois textos. O primeiro é Mateus, capítulo de número 8, e o verso de número 23. Quero louvar a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade que Ele tem me dado, poder estar ministrando a Tua palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. Deus te abençoe de uma forma muito especial e carinhosa. Pastor Adriel, muito obrigado pela oportunidade. Eu amo vocês, amo o pastoreio de vocês, e que Deus continue vos dando sabedoria e entendimento para que vocês possam continuar fazendo o ótimo trabalho que tem feito por essa igreja. Louvar a Deus pela vida do meu irmão Henrique, que está ali, minha mamãe, chegou hoje de viagem, fez surpresa para a gente. Eu vos amo, meu amor por vocês é muito, muito grande. Deus vos abençoe. Queridos, eu tenho pouco tempo. Mateus capítulo 8, verso 23. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-nos, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: por que temeis, ó pequena fé? Repito, e ele lhes disse: por que temeis, ó pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Agora Marcos, capítulo de número 6, verso de número 48. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, verso de número 48, está escrito: e viu-os fadigados a remar, porque os ventos lhes eram contrários. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos o viram, e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles, e lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e no seu interior ficaram grandemente pasmos e maravilhados. Tome teu assento, por gentileza. Queridos, esses textos que nós lemos vai relatar acerca de tempestades, mas entendemos que Cristo, Ele abriu mão de sua glória em João capítulo 1, verso 1, e Ele era desde o princípio. No princípio era a palavra, Ele já era Deus, o verbo se fez carne, Ele desce à terra, abriu mão do seu trono, da sua majestade, da sua glória, do seu reinado. Ele desce à terra, se faz homem, assim como nós, tem sentimentos. E então ele inicia o seu ministério aos seus 30 anos de idade, o maior ministério que já existiu. Ele inicia esse ministério escolhendo para si discípulos, homens que caminhavam junto com ele, que andavam com ele, que passeavam, andavam pelas cidades, curando enfermos, dando palavras, pregando, ensinando as pessoas. Esse era Jesus, o seu ministério. E então a Bíblia vai nos dizer em Mateus capítulo 8, no verso de número 23, acerca de uma tempestade. E no verso 23 a Bíblia vai dizer, o texto que nós lemos: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entenda, os seus discípulos o seguiram. Ou seja, eles pegam o barco certamente para chegar ao outro lado da margem, certamente para atravessar o mar. E a Bíblia vai dizer que
entrando ele no barco, Jesus entra no barco e os seus discípulos os seguem. E logo no versículo seguinte, no verso 24, a Bíblia vai dizer: e eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Entenda, quem está disposto a seguir a Jesus também tem que estar disposto a passar pelas tempestades da vida. Quem está disposto a seguir a Cristo e a entrar com Ele dentro do barco, também tem que estar disposto a passar por tempestades em sua jornada. E os discípulos escolhem entrar no barco com Ele. E então a tempestade vai bater, o vento vai soprar, e na parte B do verso 24 vai dizer: de modo que o barco foi coberto com as ondas. Os discípulos desesperados correm até o barco, até o fundo do barco onde Jesus dormia. Quem é que nunca correu até Jesus quando parecia que as tempestades da vida iam levar o barco da sua história a pique? Quem é que nunca correu até Jesus dizendo: Senhor, os ventos me são contrários, o barco da minha história está balançando para um lado para o outro, eu já não sei o que fazer. Os discípulos correm até Jesus e eles vão dizer: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Jesus olha para eles, Jesus acorda, olha para eles e Jesus vai dizer: por que temeis, ó pequena fé? Talvez eu estou pregando para a gente aqui hoje que entrou por aquela porta e disse: Senhor, eu estou perecendo, a tempestade chegou na minha casa, a tempestade chegou no barco da minha história. Talvez eu estou pregando para a gente que entrou por aquela porta dizendo: Senhor, os ventos me são contrários, está destruindo a minha família, os meus filhos, o meu marido, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais como remar, eu já perdi as minhas forças. Talvez eu estou pregando para a gente aqui hoje que entrou por essa porta dizendo: eu vou desistir, porque a tempestade está batendo e eu não sei quando ela vai terminar, eu não sei quando ela vai acabar. Mas Jesus está olhando para alguém hoje e está dizendo: por que temeis? Por que temeis? Talvez você entrou por aqui nessa porta hoje, talvez você entrou dizendo: eu não sei mais o que fazer, o meu barco está balançando. Mas Jesus está dizendo: por que temeis? Glória a Deus, aleluia. Jesus disse para os discípulos: por que temeis, ó pequena fé? E então Jesus está dizendo isso para os discípulos. Os discípulos ainda desesperados. Os discípulos olham para Jesus, talvez não entendem por que da tempestade, talvez não entendem por que o vento bateu. Mas escute uma coisa: a nossa fé é revelada durante as tempestades, porque Jesus olha para os discípulos e ele vai dizer: homens de pouca fé. A nossa teologia é revelada durante as tempestades da nossa vida. A nossa fé e o quanto sabemos acerca de Jesus é revelada durante os ventos contrários da nossa história. E naquela tempestade Jesus olha para os discípulos e ele vai dizer: homens de pouca fé, por que temeis, homens de pouca fé? E o mais interessante é que ele pergunta, está no texto, Jesus pergunta: por que temeis, ó pequena fé? Ponto de interrogação. E quem faz uma pergunta espera uma resposta. Mas
Bíblia vai dizer que os discípulos não responderam. Não há relatos dos discípulos respondendo, porque Jesus não dá o direito de resposta, porque o homem é impotente, gente. Lembra de João capítulo 5, no verso 6, o paralítico do Dante? Jesus vai dizer para ele: tu queres ficar são? Uma pergunta simples. Ele olha para Jesus e fala: mas Senhor, quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me coloque no tanque, e quando eu estou conseguindo ir, alguém pula antes de mim e é curado primeiro que eu. Mas Jesus não perguntou o motivo. Jesus perguntou se ele queria ficar são. É por isso que Jesus pergunta e não dá o direito de resposta. Ele vai dizer: por que temeis, ó pequena fé? E ele não dá o direito de resposta, porque na parte B do versículo já vai dizer: e levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ele não dá o direito de resposta, porque ele já estava se levantando para resolver o problema. Talvez muitas vezes na nossa vida ele vai nos fazer pergunta, mas não vai nos dar o direito de resposta. Por quê? Porque ele já vai estar se levantando para resolver o problema da nossa história, para resolver o problema da nossa vida. Maravilha, Deus. E Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Verso 27. A tempestade revelou que, apesar dos discípulos andarem com Cristo, caminharem com Cristo, verem as maravilhas que Jesus fazia, ainda não o conheciam, pois eles perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Caminhavam com Jesus, estavam dias e noites com Cristo, mas não sabiam quem ele realmente era. Porque conhecer a Cristo não está pautado em tempo de batismo nas águas, não. Conhecer a Cristo não está pautado em tempo de ministério, não. Conhecer a Cristo não está pautado em quanto tempo você está ou vem para a igreja, mas conhecer a Cristo está pautado em ter experiências com Ele e entender que os ventos vão bater, mas quem é dono do vento é Ele. Entender que a tempestade vai alcançar o barco da sua história, mas Ele é dono de todo o mar, e que Ele já está se levantando para repreender os ventos e o mar. Oh, glória! Maravilha, Deus. Aleluia! Escute isso. Jesus passa por sofrimento na cruz, por dor, por angústia. E em Marcos, no capítulo 8, no verso 34, vai dizer, Jesus vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Verso 23 que nós lemos. Os discípulos escolheram o seguir, escolheram carregar a sua cruz. Mas quem mentiu para você? Quem te enganou? Dizendo que carregar a cruz é somente colocar um crucifixo no peito e andar por aí? Não. Quem disse para você que carregar a cruz de Cristo é viver uma vida somente em abundância, uma vida de bonança? Não. Quem mentiu para você? Carregar a cruz de Cristo é entender o sinal da dor, entender o sinal do sofrimento, entender o sinal da angústia e entender que vai
ser necessário passar por tempestade, sim. Vai ser necessário passar por vento, sim. Mas apesar de todo o sofrimento, apesar de toda angústia, a cruz de Cristo nos revela visões. Como por exemplo, Jesus na cruz, ele é pregado, mas ele tem 5 visões. Ele consegue olhar para a direita, pastor Gilson, ele vê um ladrão. Ele consegue olhar para a esquerda, ele vê outro criminoso. Ele consegue olhar para baixo, ele vê sua mãe Maria e as pessoas que os amavam. Ele consegue olhar para cima, ele vê Deus Pai, o Todo-Poderoso. Mas ele não consegue olhar para trás, porque o madeiro não permitia, a cruz de Cristo não permitia com que ele olhasse para trás. Então eu vim aqui nessa noite para dizer para você: se tudo que acontece na sua vida, se tudo que acontece na sua história é motivo para você olhar para trás e dizer: vou parar, vou desistir, me perdoa a expressão, mas você está carregando a cruz errada, porque a cruz de Cristo não nos permite olhar para trás. Então eu vim aqui dizer para você nessa noite: você está proibido parar, você está proibido regredir, você está proibido voltar para trás, você está proibido olhar para trás. Olhe para frente. Ele não consegue olhar para trás, mas a outra visão ele consegue olhar para frente. E lá na frente ele viu você, lá na frente ele viu você. É por isso que ele não hesita, porque lá na frente ele viu você dando os primeiros passos, ele viu você sendo batizado nas águas, ele viu você sendo batizado pelo Espírito Santo. Ele viu. É assim mesmo, Jesus. Aleluia. Aleluia. A cruz de Cristo, sofrimento, dor, angústia. O tempo está passando. Entenda. Segunda tempestade. A primeira, Jesus está no barco, ele repreende os ventos e o mar, fez-se grande bonança. Amém. Agora a segunda, Marcos capítulo 6, verso 48. Jesus tinha alimentado a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica, faz um milagre. E então Jesus faz o milagre e Jesus vai dizer para os discípulos: peguem o barco, vão atravessar o mar, porque eu vou me despedir da multidão. E Jesus está se despedindo da multidão, e ele sobe ao monte para orar. Os discípulos pegam o barco e vão sobre o mar. E agora eles estão no mar. Jesus está orando no monte. Mas entenda uma coisa: a tempestade vai bater, a tempestade vai assolar novamente o barco dos discípulos. Mas o problema é que Jesus não estava mais no barco. O problema é que ele estava no monte orando. Na primeira tempestade era fácil, era só ir até o fundo do barco, porque ele estava dormindo, e dizer: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Mas e agora que ele não está dentro do barco? Porque agora ele está no monte. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo para nós hoje? Nós temos que aprender a lidar com as tempestades da nossa vida. Porque vai ter tempestade que ele vai estar dentro do barco e vai conseguir resolver o problema na hora. Mas vai ter tempestade que ele não vai estar no barco. Mas não é para te causar desespero, não é para te causar angústia, é para lhe ensinar a lidar com as tempestades da tua vida, é para lhe ensinar a lidar com as tempestades da sua história. Não é porque ele não está no barco que ele não resolve o problema. Ele
Jesus tinha acabado de abençoar a multidão com a multiplicação. Abençoou também os discípulos, porque eles participaram. Mas quando eles pegam o barco, a tempestade vem, o vento vem. Agora entenda uma coisa: não é porque Jesus te abençoou na noite passada que você não vai passar por tempestade na noite seguinte. Não é porque você foi abençoado por Ele na manhã que você não vai passar por tempestades quando a noite chegar. Jesus abençoou os discípulos com a multiplicação e também a multidão. Mas então eles pegam o barco e a tempestade vem. Mas agora Jesus não está no barco, está no monte. E no verso 48 vai dizer: e viu-os fadigados a remar, porque os ventos lhes eram contrários. Entenda, talvez o vento bateu, os discípulos tentaram correr para o fundo do barco, mas Jesus já não estava mais lá dentro. Talvez eles tentaram correr para cima, mas Jesus também não estava lá. E agora eu imagino os discípulos desesperados, porque não estão mais vendo o Mestre, não estão mais vendo Jesus. A tempestade bateu, o vento soprou, mas Jesus não está mais no barco, não estamos mais vendo Ele. Mas não é porque você não viu que Ele não tenha te visto. Verso 48: e viu-os fadigados a remar. Quem é que nunca se cansou de tanto remar contra os ventos contrários da vida? Quem é que nunca se cansou de tanto remar contra as tempestades do barco da sua história? Quem é que nunca passou por tempestade e não sabia quando ela ia se acalmar? Entenda uma coisa: os discípulos estavam cansados, desesperados, porque Jesus já não estava mais no barco. Talvez você entrou por essa porta aqui hoje e disse: Senhor, tem tempestades que o Senhor está no barco, mas tem tempestades que o Senhor demora tanto para resolver o problema. Mas Ele está dizendo: não sou eu quem estou demorando, eu estou te ensinando a lidar com as tempestades. E apesar da tempestade, eu vim aqui hoje para dizer para você que as tempestades vão bater, que os ventos vão soprar, e que vai ter momento que você vai estar tão cansado de tanto remar e nada acontecer, de tanto remar, que vai chegar um momento que você vai largar o remo e vai dizer: estou parando, estou desistindo, não aguento mais. Mas Jesus está dizendo: calma, calma, porque vai ter tempestade, mas vai ter bonança. Vai ter tempestade, mas vai ter bonança. Vai ter vento batendo, mas vai ter bonança de Deus chegando para a sua história. Só quem acredita no valor dessa palavra, por gentileza, adora o nome de Jesus, porque Ele pode nessa noite. Amém. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé. Jesus está vindo sobre as águas. Jesus desce do monte e vem vindo sobre as águas, andando por cima das águas. Os discípulos olham para Ele e se espantam. É um fantasma. Porque para os discípulos isso era sobrenatural, mas para Ele era normal. Ele já fez isso muito antes. Gênesis,
e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. O que para nós parece sobrenatural, para ele é muito normal. Jesus vem vindo sobre as águas. Quem não queria ter visto isso? Quem não queria ter presenciado esse evento? Jesus vindo por cima das águas, andando sobre as águas. Mas eu vim aqui dizer para vocês, já vou encerrar, que nós veremos uma coisa muito mais interessante, e você vai entender. Mateus capítulo 24, verso de número 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Os discípulos viram ele vindo sobre as águas, mas a igreja de Cristo vai ver ele vindo por cima das nuvens, porque iremos estar com ele na glória. Só quem acredita no valor dessa palavra, só quem acredita. Eu vim dizer para você nessa noite, talvez você entrou aqui dizendo: a tempestade bateu, o vento bateu, e talvez não é somente tempestade exterior, mas é tempestade interior, dentro do coração, dentro dos sentimentos. Mas Jesus está dizendo: fica tranquilo, eu ainda estou no controle da história, eu ainda estou no controle da situação, eu ainda estou no controle do barco da sua história. Aleluia! Já vou encerrar. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: vou parar, vou desistir. E aí o diabo ajuda um pouquinho, ele chega no seu ouvido e fala: larga o remo, pula do barco, ele vai afundar, a família não vai aguentar, o ministério vai cair, não vai dar certo, planejou mas vai dar errado, sonhou mas não vai se concretizar. Enquanto ele tentou colocar um ponto final na história, Jesus chegou primeiro, colocou uma vírgula e disse: ainda tem sonhos para serem contados, ainda tem promessa para ser cumprida, ainda tem tempestade para ser vivida, mas também tem bonança de Deus para a sua história. Alguém acredita nisso? Pelo amor de Deus, reage em nome de Jesus, porque ele pode nessa noite. Cubra a tua fronte comigo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, porque entendemos que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, e que a Tua graça nos alcançou essa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque mesmo entendendo que nós passaremos por tempestade, que nós passaremos por ventos contrários, que nós nos cansaremos de tanto remar contra as tempestades da vida, nós ainda entendemos, essa igreja ainda entende que o Senhor está no controle da história, que o Senhor está no controle da situação, e que nada pode impedir, e que nenhuma